Nos últimos dias, uma informação começou a circular nos bastidores do Corinthians e também entre jornalistas que acompanham o mercado da bola. O Timão estaria monitorando alguns nomes de goleiros experientes para reforçar o elenco. E entre os nomes que apareceram nessa lista estão Neto do Botafogo, João Paulo do Santos, que hoje está emprestado ao Bahia, João Ricardo do Fortaleza e até o argentino Sérgio Romero. Mas no meio de tudo isso surgiu uma pergunta que começou a ganhar força entre parte da fiel torcida. Por que o Corinthians não tenta trazer de volta o goleiro Walter? Sim, aquele mesmo Walter que por anos foi reserva de confiança no Timão, sempre que entrou correspondeu e conquistou o respeito da torcida. Hoje ele está no Mirassol, é titular absoluto, vive boa fase e tem uma enorme identificação com o clube. Então a pergunta que fica é, será que Walter poderia dar certo novamente no Corinthians hoje? Agora, antes da gente continuar esse debate, eu quero fazer um convite rápido para você que é torcedor de verdade do Corinthians. Se inscreve agora aqui no canal Timão Atual, porque a nossa meta é chegar em 1000 inscritos o mais rápido possível e mostrar a força da fiel torcida dentro do YouTube. E também segue a gente no Instagram e no TikTok, porque lá a gente posta notícias rápidas do Corinthians todos os dias. Agora sim, vamos entrar nesse assunto porque ele pode gerar um debate enorme entre os corintianos. Nos últimos dias, alguns goleiros começaram a ser citados como possíveis opções para o Corinthians observar no mercado. O primeiro deles é Neto, goleiro do Botafogo, um jogador experiente que já teve boas temporadas no futebol brasileiro e que possui características de liderança dentro de campo. Outro nome que apareceu foi João Paulo, goleiro do Santos, que atualmente está emprestado ao Bahia. João Paulo é um goleiro que durante anos foi considerado um dos melhores da posição no futebol brasileiro, mas sua situação atual pode abrir espaço para uma possível negociação no futuro. Também foi citado o nome de João Ricardo do Fortaleza, um goleiro bastante regular no futebol brasileiro, conhecido pela segurança e pelas boas atuações em campeonatos nacionais. Sérgio Romero, goleiro argentino. Todos esses nomes têm algo em comum: experiência. Por que o Corinthians busca goleiros experientes? A possível busca por um goleiro experiente pode ter algumas explicações. Primeiro, porque o Corinthians já conta com Hugo Souza, que hoje é considerado um goleiro em desenvolvimento e ainda busca consolidar sua posição como titular absoluto. Trazer um goleiro experiente poderia significar duas coisas: um concorrente direto pela titularidade ou um reserva confiável para momentos decisivos. Mas isso levanta uma questão importante: será que o Corinthians deveria investir em goleiros mais jovens para disputar posição com o Hugo Souza? Ou realmente o melhor caminho é trazer alguém mais experiente? Essa é uma discussão que divide muito a torcida. Outro ponto que também gera debate é a situação da base do Corinthians. Hoje o clube ainda conta com Felipe Longo, um goleiro jovem que muitos torcedores gostariam de ver recebendo mais oportunidades. Além disso, Matheus Donelli foi emprestado ao Shabab Alameda ali até meados de 2026, o que mostra que o clube ainda está reorganizando suas opções para o futuro da posição. Então surge outra pergunta importante: por que o Corinthians busca goleiros experientes no mercado em vez de apostar mais nos goleiros formados na base? Essa é uma discussão que também divide opiniões entre os torcedores. Mas no meio de todos esses nomes, um em especial tem sido lembrado pela torcida: Walter. Hoje, com 38 anos e prestes a completar 39 em novembro, o goleiro vive uma fase sólida no Mirassol, onde é titular e segue mostrando segurança dentro de campo. Walter tem algumas características que podem pesar a favor dele. Conhece o Corinthians, conhece a pressão da torcida, tem identificação com o clube, já mostrou que é um goleiro confiável durante sua passagem pelo Timão. Walter sempre foi considerado um dos melhores reservas do futebol brasileiro, e sempre que foi acionado, correspondeu. Mas existe também um ponto importante nessa possível história: hoje Walter é titular no Mirassol. Então surge a grande dúvida: ele aceitaria voltar ao Corinthians para ser reserva novamente? Essa é uma pergunta que ninguém sabe responder ainda. O que seria melhor para o Corinthians? Diante de todos esses cenários, a torcida começa a se dividir em três ideias diferentes: trazer um goleiro experiente do mercado, apostar em um goleiro jovem, dar mais espaço para a base, é claro. Existe também a opção de apostar em alguém que já conhece o clube, como o Walter. Mas também precisamos lembrar que o Corinthians vive um momento financeiro delicado, ou seja, qualquer contratação precisa caber no orçamento do clube. Agora eu quero saber a sua opinião, fiel torcida. Se você fosse o dirigente responsável por essa decisão, o que você faria? Você tentaria trazer Walter de volta ao Corinthians? Iria atrás de algum dos nomes citados como João Paulo, João Ricardo, Neto ou Sérgio Romero? Ou apostaria em um goleiro jovem para disputar posição com Hugo Souza? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate promete dividir muito a torcida. E não esquece também de passar na aba comunidade do canal, porque eu vou deixar algumas enquetes sobre esse assunto para fiel votar.